Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 19 de setembro de 2022. E nesse horário, nós estudamos essa obra, o Livro dos Espíritos, né? Nós fazemos o estudo dessa obra publicada por Allan Kardec em 1857. Em 1857. E nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 6 da vida espírita, e hoje nós vamos começar estudando a questão 237. Então, antes de iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen. Carmen, você pode fazer a prece, por favor? Claro. Então, Senhor, estamos aqui novamente reunidos nessa segunda-feira, dia 19 de setembro, muito gratos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, Senhor, que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver, possa nos inspirar e possa nos facilitar a compreensão das suas leis, do Evangelho, enfim, de tudo isso que nos envolve a respeito da sua vida. Que Jesus possa nos abençoar, esses mentores amorosos, benfeitores que nos impulsionam para que nós possamos avançar de forma mais firme, mais lúcida e consciente. Que Jesus abençoe os nossos estudos da tarde de hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos iniciar os nossos estudos lendo a questão 237 de O Livro dos Espíritos. Tá? Então, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Esse item 237 cabeceia o título Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos, na parte segunda, capítulo 6 da Vida Espírita. Então, a questão 237, Kardec faz a seguinte pergunta. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? E os espíritos dizem, sim, conservam as mesmas percepções que tinham quando na Terra, além de outras que aí não dispunha. Então, eles dizem assim, vocês vão conservar todas as percepções que tinham na Terra, além de outras que aqui na Terra vocês não dispunham. Porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. Então, o corpo, né? Aí depois ele vai dizer assim, a inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então, o corpo é como se fosse o entrave às percepções do espírito, né? Quando o sujeito está desencarnado ou está num desdobramento, esse espírito ele tem uma liberdade maior. Então, ele vai poder ter todas as percepções inerentes ao espírito. Aquelas que ele tem quando está na Terra e até outras. Até outras que, quando ele está encarnado, não são possíveis. Porque o corpo funciona como um entrave, né? E como ele diz aqui, a inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entrave tem que vencer. Então, quanto mais livre estivermos, né, do corpo físico, mais a nossa inteligência
se manifesta. Vamos aqui no próprio Livro dos Espíritos dar uma olhadinha nas questões 367 a 369. 367 a 369. Da parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Questão 367, influência do organismo. Beto, lê para a gente aqui. Questão número 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Exatamente. Ele, unido ao corpo, mantém os atributos da vida, da natureza espiritual, mas suas percepções ficam um pouco mais abafadas. Menezes, lê a 368. Após a sua união com o corpo, exerce o espírito com a liberdade plena suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumentos. A grosseria da matéria as enfraquece. Exatamente. Olha só, o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Então, por exemplo, se uma pessoa reencarna, mas com seus órgãos, tá? Aqueles órgãos que vão permitir o exercício das faculdades com algum problema, ele já não vai ter essa liberdade, essa condição de mostrar sua inteligência. Então, de repente, uma criança nasce com uma síndrome de Down. Ela já não vai ter a mesma facilidade para o exercício das suas faculdades. Se a pessoa nasce com uma lesão, né, cerebral, se a pessoa nasce com qualquer coisa no corpo físico, tá? Qualquer limitação no corpo físico, o exercício das suas faculdades já está prejudicado. Então, ele diz aqui, o exercício das faculdades, da inteligência, né, depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, as manifestações do espírito não são as mesmas quando encarnado, quando o indivíduo está encarnado. Por isso, Kardec quer deixar clara a diferença entre estar na carne ou fora dela. Estando fora da carne, vamos dizer que a criança que é portadora de síndrome de Down, estando em desdobramento, ela não tem problema. Ela vai conseguir falar, conversar, se expressar. Até crianças com paralisia infantil, paralisia cerebral, que estão encarnadas, quando estão no desdobramento, conversam tranquilamente com qualquer pessoa. O problema está no corpo. Porque o problema está na matéria, está no corpo, não está no espírito, né? Alberto, lê a 368A para a gente. Vamos lá. Após, assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco ou é a livre irradiação da luz? É, como um vidro muito opaco. Notinha também? Sim. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito a de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Repare que eles usam uns exemplos assim meio pesados, né? Olha só, pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito a de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos.
Nossa, eles usam uma expressão assim, meia forte, né? Podia ter dito assim, um corpo empoeirado, né? Um pouquinho de poeira. Eles usam para deixar bem marcado a diferença. Entendeu? É para deixar bem marcada a diferença. Iraci, lê a 369. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho o está, a da ferramenta própria à sua execução. Exatamente. Se você pegar vamos dizer assim, uma plaina, né? Uma plaina novinha e passar por cima, né, de uma madeira, ela vai alisar direitinho, né? Agora, se essa plaina tiver com a sua lâmina cheia de ferrugem, cheia de dente, ela vai destruir a madeira. Na hora que você passar, ela vai marcar a madeira, porque ela vai estar toda grosseira, cheia de dente e de tamanhos diferentes. Então, quando você passar assim, você vai destruir a madeira, né? Então, a gente percebe aí a questão do instrumento, né? E eu trouxe aqui para a gente também o livro Depois da Morte, no capítulo 30, Depois da Morte, de Leon Denis. Capítulo 30, é a hora final, a hora derradeira, vai depender da tradução. Como o meu é da Federação, é a hora final, tá? Então, eu vou tirar, não vou ler tudo, eu vou tirar alguns trechos aqui, que a gente está trabalhando essa questão das percepções, né? Então, Leon Denis, eu vou começar aqui no primeiro parágrafo. Ele diz assim: que se passa no momento da morte? Como se desprende o espírito da sua prisão material? Porque a pergunta 237 diz assim: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele está falando do espírito, né? Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Então ele diz aqui: que se passa no momento da morte, como se desprende o espírito da sua prisão material? Que impressões, que sensações o esperam nessa ocasião temerosa? É isso que interessa a todos conhecer, porque todos cumprem essa jornada, apesar de ter gente que acha que vai ficar para semente, né? A vida foge-nos a todo instante, nenhum de nós escapará à morte. Ora, o que todas as religiões e filosofias nos deixaram ignorar, os espíritos em multidão nolo vêm ensinar. Dizem-nos que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependentes, sobretudo do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que abandona a terra. A separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa algumas vezes muito tempo antes da morte. Então, olha só que interessante. O desprendimento da alma do corpo físico muitas vezes começa muito tempo antes da criatura desencarnar e só se completa quando ficam rotos os últimos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo. A impressão sentida pela alma revela-se penosa e prolongada quando esses laços são mais fortes e numerosos. Então, quanto mais a pessoa for uma pessoa ligada às questões materiais, esse desprendimento pode ser mais prolongado e penoso. Aí nós vamos passar agora para o quarto parágrafo. Quarto parágrafo desse texto, desse livro Depois da Morte. Entretanto, em todos os casos, a separação da alma e do corpo
é seguida de um tempo de perturbação, que a própria Ivone Pereira, numa notinha do livro Memórias do Suicida, ela nos traz, né? Então, ele diz aqui, em todos os casos, a separação da alma do corpo é seguida de um tempo de perturbação fugitivo para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante todos os esplendores da vida celeste. Não é por nada que eu abri o livro e já abri lá, né? Eu abri aqui, abri. Aí eu peguei o livro Memória de um Suicida e abri na página que eu vou ler, né? O acaso não existe. Aqui diz assim, no livro da Memória Suicida, deixa eu ver o capítulo. No capítulo 1, Vale dos Suicidas. No meu é a segunda nota, mas tem livros que é a primeira notinha. Mas no meu é a primeira nota da médium. Aí a Ivone diz assim, após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário o estágio numa antecâmara. Então, ela usa esse antecâmara entre aspas. Numa antecâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Foi o que o Leon Denis disse aqui, tá? Ele botou aqui, ó. Então, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação fugitivo para o espírito justo e bom. Para aquele que está indo muito bem, é uma coisa muito rápida. E a Ivone aqui já está falando, que o Leon Denis vai falar depois e nós vamos ver, quando o espírito não é muito evoluído. Então, ele diz que ele fica como se fosse numa antecâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá, o espírito aí vai ficar, até que seja naturalmente desanimalizado. Isto é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Por aí se verá que a estada será temporária nesse umbral do além, conquanto geralmente penosa. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que teve a entidade desencarnada. Então, vai depender de tudo que a criatura fez. De tudo que ela fez. Do seu estado evolutivo, né? Tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas. Foi o que o Leon Denis disse aqui. Entendeu? Aqueles que ele diz aqui, né? Aqueles que é um tempo muito fugitivo para o espírito justo e bom. Aquele que está muito bem obrigado, fica pouco tempo aí. Ele fica muito pouco tempo aí. Né? Será uma estada temporária, podendo ser apenas de algumas horas. Tá? Aí ele diz aqui, existem outros levarão meses, anos consecutivos, tá? Voltando à reencarnação sem atingirem a espiritualidade. Daí mesmo, desse mesmo local que está, ele pode já reencarnar. Nem acende, dali ele já reencarna de novo. Aí depois ele diz aqui, aí ela vai, né, tratando-se de suicidas, o caso assume proporções especiais por dolorosas e complexas. Então, no caso dos suicidas, a coisa fica mais complicada. Esse estágio em que o espírito fica
num estado de perturbação logo após o desencarne, a depender do seu grau evolutivo. Aí a gente sempre usa esse exemplo, né, do Kaibar Schutel, que desencarnou durante a manhã e à noite já estava dando mensagem lá na editora O Clarim, porque o pessoal estava muito preocupado com os destinos da editora, né, da livraria, da casa espírita. Então o corpo dele estava sendo velado no salão lá da editora, né? E aí os amigos se reuniram numa sala contígua e, de repente, estava ele lá, já falando com o pessoal, dizendo, gente, calma, que vocês são desesperados por quê? Deixa o meu corpo lá, o pessoal vai ver lá, aquela coisa toda. Mas aqui, ó, vamos fazer uma reunião aí, vamos conversar, os trabalhos precisam ter continuidade. Ele ficou apenas algumas horas, que é o natural, todos vão ficar. Todos vão ficar. Espíritos como nós. Todos vão ficar. Porque você está saindo praticamente, vamos dizer assim, de uma dimensão para outra, né? Então tem realmente um choque dimensional, vamos dizer assim. Você está saindo de uma atmosfera muito materializada para uma outra muito sutil. É lógico que seu perispírito vai sentir. Né? A gente aqui sente, né? Quando você viaja, às vezes, de um país para outro, quando você... Quer ver um exemplo bobo, mas que você sente? Faz uma viagem daqui para Brasília. O que acontece? Eu fui a Brasília. Já tem alguns... Fiquei lá, fomos para Brasília, cheguei, algumas horas depois eu estava sangrando pelo nariz. Por quê? Porque lá é uma região bem mais seca, muito mais alta do que o Rio de Janeiro. Então eu fiquei sangrando. Outra coisa, outro exemplo mais bobo. Eu morava em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Vim morar em Petrópolis. O que aconteceu? Minha pressão, assim que eu cheguei aqui, se destrambelhou. Eu fiquei com a pressão totalmente... Aí, né, uns 3 meses eu morando aqui, a minha pressão só no pico... Aí eu fui ao médico. O médico falou assim, eu conversando com ele, eu falei, disse assim, minha senhora, aqui, Petrópolis, é mais alto que a cidade do Rio de Janeiro e mais frio. Quem é hipertenso sofre em regiões frias e mais altas. Gente, é 1h30 de viagem. De Jacarepaguá para Petrópolis. Os jogadores que vão à Bolívia têm que ficar lá um tempo para se habituar com o clima. Exatamente. Qual é aquela cidade que eles vão jogar lá na Bolívia? La Paz, que é não sei quantos metros acima do mar. Ou vão em cima no dia do jogo, ou então vão uma semana antes, para ter uma adaptação. Isso tudo aqui no planeta Terra. Imagina você sair do planeta Terra para a espiritualidade. Olha, eu me lembrei agora da questão dos astronautas, né? Que quando retornam tem que haver uma adaptação em função da questão lá do espaço. Exatamente. Então, todos vão ter esse problema, essa adaptação. Agora, o tempo que vai ficar, a criatura vai ficar ali, vai depender do seu grau evolutivo, né? E aí o Leon Denis diz aqui, né? É muito longo, né? Aí ele está falando, é um tempo fugitivo para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante todos os esplendores da vida celeste. Muito longo, a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas. E quando ele diz culpado aqui, é para aquele que se acredita culpado, porque a gente sabe a força da culpa, né? Impregnadas de fluidos grosseiros. Grande número destas últimas crê permanecer na vida corpórea. São aqueles que nem sabem que desencarnaram. Muito tempo mesmo depois da morte. Para estas, o perispírito é um segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos e algumas vezes às mesmas sensações físicas, como durante a vida terrena. Eu vou pular um parágrafo. Aí ele diz assim,
A hora da separação é cruel para o espírito que só acredita no nada. Agarra-se como desesperado a esta vida que lhe foge. No supremo momento, insinua-se-lhe a dúvida. Vê um mundo temível abrir-se para abismá-lo, porque alguns, ainda quando estão encarnados, estão começando a partir, começam já a ver algumas coisas. Então, imagina o sujeito que pregava que só a vida material existia. Mas ainda encarnado, ele já começa a ver algo diferente. Olha o desespero dele. Aí começa a entrar a dúvida. Será que aquele negócio que o pessoal falava era verdade? Porque eu estou aqui vendo a minha mãe, às vezes, né? Meu filho, minha avó, e eu sei que eles já morreram. Ou eu estou louco, ou tem alguma coisa estranha acontecendo. Gente, não repara não, é que tem um pessoal vizinho aqui chegando de carro, tá? Então tem um barulhinho aí estranho. Também no nascimento, geralmente o parto, quando a criança acaba de nascer, a criança dá aquele choro assim, bem. Aquele choque. Um choque, pode ser um choque também, né? Aí ele diz aqui, ele vê um mundo temível abrir-se para abismá-lo, principalmente se ele não tem muitos amigos, né? E os inimigos estão ali, e quer então retardar a queda. Daí uma luta terrível entre a matéria que se esvai e a alma que teima em reter o corpo miserável. Algumas vezes ela fica presa, a alma, até a decomposição completa do corpo, sentindo mesmo, segundo a expressão de um espírito, os vermes lhes corroerem as carnes. Mas é sensação, tá? É a sensação do que acontece na carne e ele sente essa sensação através do perispírito, tá? Porque os vermes não vão corroer o perispírito, tá? Então, cuidado com isso. Pacífica, resignada, alegre mesmo é a morte do justo, a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. Para esta, a morte é a libertação, o fim das provas, os laços enfraquecidos que a ligam à matéria, destacam-se docemente. Sua perturbação não passa de leve entorpecimento, algo semelhante ao sono. E aí eu vou pular para o parágrafo 10º, que é o... Pulem um parágrafo e a gente já está no 10º. Diz assim, ó, a entrada em uma vida nova traz impressões tão variadas quanto permite a posição moral dos espíritos. Olha aí a pulseirinha da Verinha, né? Aqueles, e o número é grande, cujas existências se desenrolam indecisas, sem faltas graves, nem méritos assinalados. Acham-se, a princípio, mergulhados em um estado de torpor, em um acabrunhamento profundo. Depois o choque vem sacudir-lhes o ser. O espírito sai lentamente de seu invólucro, como uma espada da bainha. Recobra a liberdade, porém hesitante, tímido, não se atreve a utilizá-la ainda, ficando cerceado pelo temor e pelo hábito aos laços em que viveu. Sabe o que eu me lembrei agora? Outro dia a gente estava vendo um grupo de pessoas que trabalham resgatando animais feridos da floresta. Aves, né, principalmente aves, e eles levam para o hospital, lá para a clínica veterinária, e às vezes alguns desses animais ficam meses internados. Quando os animais estão bem, eles botam nas gaiolas e levam para soltar na floresta. Então, quando eles colocam o animal assim, a gaiola no chão, para o animal se soltar, o animal fica temeroso. Outro dia eu vi, né? Aí o animal ali não, com medo de sair, porque ele já ficou uns 6 meses, até um ano, preso lá na veterinária se tratando, que quando eles trazem o animal para liberar na floresta, para dar liberdade a ele,
ele fica temeroso. Aí tem uns que eles viram a gaiola assim, né? Dá uma batidinha, tipo, vambora, você está livre. E o animal fica temeroso. Aí eu lembro de umas corujas que eles botaram. As corujas saíram e foram andando, né? Andando para lá e para cá. Aí o rapaz veio correndo, batendo atrás dela. Aí que ela alçou o voo. Então eu achei muito semelhante quando ele diz assim, né? O espírito sai lentamente de seu invólucro, como uma espada da bainha. Recobre a liberdade, porém hesitante, tímido. Aí eu me lembrei desses pássaros, ficaram muito tempo engaiolados. Não se atreve a utilizá-la ainda, ficando cerceado pelo temor e pelo hábito aos laços em que viveu. Assim corre o tempo sem ele o medir. Depois de muito, outros espíritos auxiliam-no com seus conselhos, ajudando-o a dissipar sua perturbação, a libertá-lo das últimas cadeias terrestres e a elevá-lo para ambientes menos obscuros. Esses são aqueles que não fizeram muito mal, mas também não fizeram muito bem. Então, esses vão com uma certa dificuldade ainda, né? Aí, pulando mais um parágrafo para encerrar, Leon Denis diz assim: o conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação, são de grande importância como preparativos à morte. Podem suavizar os nossos últimos momentos e proporcionar-nos fácil desprendimento, permitindo mais depressa nos reconhecermos no mundo novo que se nos desvenda. Então, quer dizer, estudar sobre isso que nós estamos estudando aqui é muito importante para nos ajudar quando chegar a nossa hora, entendeu? Para que a gente possa ter um desprendimento mais suave e não ficar preso a certas questões. Isso facilita muito. Gente, às vezes a pessoa não é nem espírita, mas se é aquela pessoa que você conversa, você orienta, até quando a pessoa está muito doente no hospital, você já vai dando uns toques, falando. Essas pequenas orientações já ajudam muita gente. Nós já ouvimos pessoas que não eram espíritas, que desencarnaram, né? E vieram na mesa mediúnica. Nós tínhamos uma amiga que ela veio da mesa mediúnica, depois que ela desencarnou, passado o tempo, ela falou assim: gente, olha, quero dizer uma coisa para vocês. Sabe aquele negócio que a gente estudava e a gente falava sobre isso? Exatamente isso. Foi muito interessante. Não sei se a Verinha está lembrada, que a Verinha era doutrinadora da nossa mesa, e a amiga nossa, foi amiga de muitos anos da Casa Espírita, ela desencarnou e passado o tempo, né? Ela não era uma pessoa de um grande, profundo conhecimento doutrinário. Ela estava praticamente começando na doutrina, mas logo ela ficou doente e desencarnou. Uma companheira muito legal. Toda vez que eu lembro dela, ela me chamava de Fessora, né? Fessora. Ela chegava na mesa, Fessora, né? Brincando do jeito sempre que ela falava. E aí ela, numa das oportunidades que ela chegou, Janete, né? Janete, ela era fantástica. Lembra do Jefferson? Vou te dar da tua, que era uma brincadeira que ela fazia quando encarnada, com meu irmão. Quando meu irmão fazia uma besteira assim, ela dizia para ele: vou te dar da tua cara. Aí a primeira vez que ela veio na mesa, meu irmão era médio dessa mesa, ela se revelou assim. Ela veio através dele e disse: rapaz, vou te dar da tua cara. Aí nós caímos, aí sabíamos que era ela, né? Ela era uma pessoa maravilhosa. E aí ela me chamava de Fessora. E aí a primeira vez que ela chegou: Fessora, aquilo que a gente estudava aí é exatamente assim. É isso mesmo que a gente vai encontrar. Aí ela contou que ela já estava trabalhando na casa espírita, né, já no plano espiritual. Então, se nós falamos sobre isso, se torna mais fácil.
não só o nosso desligamento, mas o nosso despertar. Porque quando a gente despertar, a gente já vai saber o que está acontecendo. Até que você vai ver aqueles companheiros ali, né? E você já vai ter mais facilidade. Por isso que é importante o que o Leon Denis está falando aqui. O conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação, são de grande importância como preparativos para a morte. Podem suavizar os nossos últimos momentos e proporcionar-nos fácil desprendimento, permitindo mais depressa nos reconhecermos do mundo novo que se nos desvenda, e que não é novo para a gente, porque quantas vezes a gente já desencarnou, né? Então, torna mais fácil isso. Agora, vamos pegar o livro O Consolador de Emmanuel, Francisco Antier, na questão 152. 152. Está aqui. Na questão 152, é feita a seguinte pergunta para Emmanuel. A morte violenta, olha só, né? A morte violenta proporciona, em item 152, a morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural. Pode ser a morte por um acidente, pode ser uma morte por um assassinato, alguma coisa assim, né? 152. Então, Emmanuel responde assim: a desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento, proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. Quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação lhe traz emoções amargas e terríveis. Quem é que está preparado para morrer num atropelamento? Não é? Numa explosão de um bujão de gás. Quem está? Num prédio que, de repente, você está dentro da sua casa e o prédio vem abaixo. A gente já não viu isso aí no Rio de Janeiro, né? Há pouco tempo, aí mesmo na área de Jacarepaguá. Quem é que está preparado para isso? Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas. Agora, quando a pessoa está doente, numa doença prolongada e dolorosa, já não tem esse choque, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas desse particular, porquanto somente com seu concurso precioso pode o homem alijar o fardo de suas impressões nocivas do mundo, para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito. Então, aquele que está muito tempo num leito, doente, sofrendo, ele às vezes fica 1 ano, 2 anos, esse tempo pode levá-lo a uma meditação, a uma reflexão, não é? Do porquê. Ele pode receber amigos que vão lá conversar com ele, isso já vai suavizar a situação dele. Vamos lá na questão 154. Deixa eu ver aqui. Na 154. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? É outro tipo de morte violenta, não é? Aí Emmanuel diz: a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada
de suprema rebeldia. Por que a gente está achando tudo isso? Porque essa questão 237, que iniciamos o estudo hoje, fala das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então, nós estamos falando aqui dessa percepção. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático, né? No seu corpo físico, indefinidamente. Esse indefinidamente, gente, é aquela história de enquanto nós estamos sofrendo, parece que a vida parece que é para a vida toda, né? A dor dá essa ideia de uma coisa eterna. Gente, essa dor nunca vai acabar? É essa a ideia, né? Aí ele diz aqui, anos a fio, olha aí, anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. Quando alguém toma um veneno, né? Esse veneno, aí fica aquela sensação de queimação. Aí ele diz aqui, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma, vai ficar sentindo a dor, usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram, principalmente quem se atirou debaixo das rodas de um trem, na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, aquele que se afogou, onde procuram o ouvido, o esquecimento criminoso de suas tarefas no mundo, e comumente a pior emoção do suicida é a de acompanhar minuto a minuto o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. Mas Ivone Pereira diz que o suplício maior, se tem uma coisa maior, mas um dos suplícios piores é dos queimados. Daqueles. Ela fala no livro Memória Suicida, esses é terrível. Você já imaginou você ficar séculos com aquelas dores? Com aquela sensação do fogo queimando seu corpo? Só imaginar isso é para a pessoa. Eu vou até o final. Jamais faria algo assim. Só se estiver totalmente enlouquecida. Aí você não sabe, né? Uma pessoa. Rosa, Assim. Pode falar. e uma pessoa que não tem uma consciência assim, que tem uma perturbação na mente e comete suicídio através do Tudo, incendiando. ô Márcia, tudo vai ser levado em conta pelo Pai, pelo Criador. Todas as condições. Desde aquele que diz assim, vou me suicidar porque cansei dessa vida muito chata, chove todo dia, que coisa chata. Eu queria que fizesse o sol o tempo todo. Eu vi uma vez uma carta que foi publicada de uma companheira, né, que era a pessoa da mídia. Ela deixou a carta. E o motivo do suicídio dela? Porque ela estava enfastiada. Estava cansada, chato. Porque 35 anos, 40 no máximo que ela tinha, cansou. Essa vida é muito chata. Ela ia tirar a vida dela porque ela queria ficar logo com Jesus. É muito chata, muito cansada da vida. Saudável, sem problema nenhum. Ela escreveu isso. Então, isso vai ser levado em consideração até aquele no desequilíbrio maior. São aquelas pessoas que, de repente, num surto, tudo isso será levado em conta e haverá atenuantes, tá? Mas a gente sabe que haverá uma certa dor. Agora, aquele que fez isso simplesmente porque eu perdi tudo, fiquei pobre, era rico, fiquei pobre, vou me suicidar me queimando. Eu quero protestar. Vou protestar. Quantos já não fizeram isso para protestar contra o governo? Em outros países, né? Para protestar contra o governo. Outro, vou fazer isso porque a minha mulher me deixou. Porque o meu marido me deixou.
Quantas pessoas já fizeram isso? Esses que entram Então, num lugar cheio de bomba, né? Lá no país aí. Então, tudo vai ser levado em consideração. A intenção, tá? Então, eles aqui, de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus. Porque se eu estou passando uma situação difícil, aquilo é um processo educativo. E eu não posso me rebelar contra a vontade do Senhor. Até porque, por que eu estou passando por esse processo educativo? Porque eu fiz besteira. E aí ele diz aqui, a vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Então, nós estamos, né, passando por aquilo porque fomos rebeldes à vontade de Deus. E a justiça, o processo educativo tem que acontecer, mas a misericórdia divina está presente nesse processo educativo. Rose, Vamos ver. O livro Ivone fala sobre alguns problemas de alguns seres que vieram da escravidão e tiveram na arena, né? Sim, tiveram que passar. Vamos olhar aqui nesse livro ainda, o item 244, 244, ainda do livro O Consolador. Na questão 244, que faz parte do capítulo 5, que tem por título Evolução, Dor, aí na 244 perguntam para Emmanuel, existem lugares de penitência no plano espiritual? E acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? E Emmanuel responde, considerando a penitência, essa penitência aí entre aspas, tá, gente? Que eu sempre gosto de chamar de processo educativo. Em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provações na esfera para a voz invisível. Lembra dos mundos transitórios? Né, que nós falamos? Que é os mundos de repouso. Também tem os mundos escola, aonde a gente vai passar por um processo reeducativo que para nós é invisível. Então, ele diz aqui, existem numerosos lugares de provações na esfera, no mundo espiritual, para a voz invisível, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção. Então, esse mundo aqui não é aquele mundo de repouso, tá? Não é aquele mundo de repouso da questão 234. Porque na 234 os espíritos dizem, sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que podem servir de habitação temporária, espécie de pouso, onde os espíritos vão para descansar de uma demasiada longa erraticidade. Não é esse mundo de repouso da questão 234. Aqui é um mundo, tá? É um mundo destinado à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes do crime. São lugares de provações na esfera para a voz invisível. Pode ser um planeta como era a Terra na época da formação, que só tinha fogo. Pode ser um planeta assim, que não precisa da parte material. São os espíritos que estão na erraticidade, né? Que estão assim. Como pode também ser um planeta já material, mas um planeta muito primitivo, onde essas
almas precisam reencarnar para passar por essa provação. Aí ele diz aqui, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção. Quanto à ideia do sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente inveterados no crime, haveria para eles um sofrimento continuado como seu próprio erro. E a gente sabe que não. O pastor, porém, não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada de seu amor. Daí vem essa questão 244 do livro Consolador, responde aquelas perguntas que eu acho, me perdoem, lastimáveis, que a gente vê, às vezes nos Facebooks da vida, onde estará nesse momento o espírito de fulano de tal? Vai estar eternamente em tal lugar? Ele diz aqui, né? Dia virá em que a consciência mais denegrida, olha aí, experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada do seu amor. Que essa consciência mais denegrida, e aí a gente está falando não está falando de papagaio, nem cachorrinho, nem gatinho. Estamos falando do homem. Um dia haverá que esse homem de consciência mais denegrida irá se arrepender dos crimes que cometeu, irá sentir remorso, e aí começará a sua escala, subindo de Jericó para Jerusalém. Não é? Isso acontecerá com todos, inclusive aqueles que a gente acha o pior do pior. Todos se tornarão espíritos puros. Todos, não é? Vamos voltar aqui à questão. Então, essa questão aqui, 244, responde a esses questionamentos absurdos que às vezes a gente ainda tem, né? Então, vamos voltar aqui à questão 238. Olha só, e nós só estudamos uma questão do Livro dos Espíritos, hein? Só 237, hein? 238. São ilimitadas as percepções. Gente, se tiver alguma palavra diferente, por favor. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos. Uma palavra, eles sabem tudo. Aí olha o que os espíritos respondem. Quanto mais se aproximam da perfeição, questão 115, né? O Criador, o Jesus disse, né? Ou melhor, os espíritos disseram que o homem tende à perfeição para se aproximar do Criador. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Olha, os espíritos não dizem que eles sabem tudo. Eles não falam. Porque Kardec pergunta, são ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo. E eles dizem, quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito, mas não usou a palavra tudo. Sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Então, eles não disseram que eles sabem tudo, tá? Disseram que eles sabem muito. Quanto mais eles se elevam, mais eles sabem. 239. Conhecem os espíritos o princípio das coisas? Novamente, olha a resposta. Conforme a elevação e a pureza que hajam atingido, que hajam atingido. Então, conhecem o espírito o princípio das coisas? Eles conhecem conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Então, vamos conhecer sempre de acordo com o degrau aonde se encontram. Mas quando olham para cima, a escada continua. A escada continua. Por quê?
porque ela termina em Deus, não é? Então, eu já estou aqui, mas quando eu olho para cima, nossa, ainda tem degrau. A escada de Jacó, né? Essa escada tem degrau, é infinito o número de degraus, né? Aí ele vai dizer, os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Então, é muito relativo o conhecimento dos espíritos ignorantes. No meu acho que os espíritos inferiores não sabem mais que os homens. Porque quando ele fala homens, é no mundo aqui, no nosso mundo, né? 239. Conhecem os espíritos? 240. A duração. Os espíritos a compreendem como nós, né? A duração. Ele está falando aí sobre o tempo. Não, e daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Estudamos isso na aula passada, quando falamos sobre, que eu vou até futuramente trazer, a questão aqui do livro Obras Póstumas, né? Essa questão do tempo, daquele homem que vê a tropa chegando, não é? E o pessoal na aldeia, e ele vê a tropa, e dependendo da velocidade da tropa e da distância, ele calcula o tempo que a tropa vai chegar na aldeia, né? Ele olha, como é que essa tropa está cavalgando? Está vindo devagarzinho? Não está vindo acelerado? Qual a distância que ela tem que percorrer de onde ela está até a aldeia? Aí você calcula o tempo que vai acontecer o fato. Então ele diz aqui, não, a duração, quer dizer, o tempo, a duração do fenômeno, né? do acontecimento, os espíritos a compreendem como nós encarnados, é isso que Kardec está falando. Eles dizem não, e daí que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos, que a nota é de Kardec, por isso que ele falou, como compreendemos. Os espíritos vivem fora do tempo como nós que estamos encarnados compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes, que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Porque conforme uma nave vai subindo, ela já não consegue mais ver a Terra com os detalhes, as ruas, as casas, né? A gente, quando tira uma foto do espaço, o que você vê? Um globo e os continentes. Você até vê as luzes, porque já foram tiradas fotos do planeta Terra, né? Em regiões onde era noite. Aí a pessoa vê os continentes iluminados, mas você não vê os detalhes. Por isso que a gente vai ter que estudar depois que a gente terminar o livro do Hermínio, Diversidade dos Carismas, o livro A Memória e o Tempo. Até para a gente poder compreender melhor essa questão do tempo, que talvez seja uma das coisas mais difíceis para a gente entender. Essa questão do tempo na carne e do tempo da espiritualidade, né? Aí ele diz aqui, questão 241. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós, sempre Kardec perguntando, tá? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego, os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis, mas também isso depende da elevação deles. Então, eles conseguem perceber melhor o que está acontecendo ao nosso redor, tá? Agora, isso também depende da elevação deles. Tem uns que observam o que está acontecendo ao redor de nós
problemas e não ter a mínima ideia do que está acontecendo, porque são do nosso nível até mais inferior do que nós. Então, ele não tem essa capacidade de discernimento do que está acontecendo, né? Por isso que ele diz, os espíritos normalmente têm uma ideia mais exata das coisas, né, do que nós. Eles veem, percebem o que não vedes. Tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. 242. O passado. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é limitado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Quando você traz uma lembrança do passado, de algo que te incomodou muito, e aquela lembrança vem para você, e você sente a dor, virou presente. Mas já aconteceu 80 anos atrás, mas você está sentindo a dor. Então, aquele fato virou presente para você. Verifica-se, então, precisamente, o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Exílio porque a gente está encarnado. Estando encarnado é como estar num exílio, tá? Simples, por que exílio? A grande parte daqueles que eu amo e que eu aprendi a amar ao longo dos tempos estão na erraticidade. Aqui encarnados estão poucos da minha verdadeira família. Então, eu estou no exílio, afastado deles. Simplesmente, como já nenhum véu material nos torna da inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Nem tudo os espíritos sabem, porém, a começar pela sua própria criação. Então, os espíritos não sabem nem da sua própria criação. Aqui, no livro Obras Póstumas, todo mundo estava aqui quando eu estudei isso, quando nós falamos sobre isso, do livro Obras Póstumas. Porque se todos estivessem aqui, eu não vou ler aquela passagem, né? Do homem no alto da montanha que vê, né? A maioria sabe, então eu não vou ler, eu deixei aqui separado, porque é o que ele está falando sobre esse passado, né? Aquele homem que está no alto da montanha, ele está vendo o passado, ele está vendo o futuro, ele está vendo o presente. É diferente daquele que está no pé da montanha, né? Do quê? Do Obras Póstumas, primeira parte. Obras Póstumas, primeira parte. Conhecimento do futuro, previsões. Aí você vai ter que ler, porque o Obras Póstumas é bem diferente, né? Então, é como ele vai dizendo aqui. Deixa eu só... Né? Ele diz aqui, deixa eu pegar aqui um pedacinho, né? Que ele fala sobre a questão da dupla vista, né? Da dupla vista do homem do alto da montanha que divisa ao longe pela estrada uma tropa inimiga dirigidos para uma aldeia, a que pretende atear fogo. Fácil lhe será levados em conta o espaço e a velocidade, prever quando a tropa chegará. Se então descendo a aldeia disser apenas a tal hora a aldeia será incendiada, caso o fato ocorrer, ele passará os olhos da multidão ignorante por adivinho. Entretanto, apenas viu o que os outros não podiam ver e deduziu do que vira as consequências, tá? Então, essa questão. Aí aqui, na questão 243, eles perguntam. Então, nessa questão 242, eu vou repetir a leitura da resposta. O passado, quando com ele nos ocupamos, é o presente. Então, essa coisa de passado, presente e futuro já caiu aí. Se eu lembro de um fato que há 40 anos atrás aconteceu comigo e que me feriu profundamente, isso não é passado, isso é presente. Se eu estou sentindo a dor hoje daquilo que aconteceu, isso é presente. É presente. Aí ele diz, simplesmente, né? Como já nenhum véu material nos torna da inteligência, lembramos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Agora, no caso do plano espiritual, estando no plano espiritual, eles não têm a carne para abafar as lembranças. Então, eles lembram de quase tudo, né? E aí ele fala, nem todos os espíritos sabem. Porém,
a começar pela sua própria criação. Isso eles não sabem. Isso os espíritos não sabem. 243 para a gente encerrar. E o futuro, os espíritos o conhecem? Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. É o homem no alto da montanha. Quanto mais elevado, mais ele tem a visão à distância, né? Muitas vezes apenas o entrevém. Isso que Kardec deixa claro. Não é que saiba, eles entrevê o que está à frente e fazem uma dedução do comportamento da criatura e podem dizer, com certeza isso vai acontecer, porque ele continua agindo da mesma maneira. Então, muitas vezes apenas o entrevém, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Os espíritos elevados, o inferior ele fala, sem nenhuma responsabilidade. À medida, quando vem, parece-lhes o presente. Quando eles veem o que está para acontecer, para eles parece o presente. Que estão lá no alto da montanha, para eles parece o presente. Né? À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações. Mas aí também entra a questão do processo evolutivo, tá? Lembra da dona Laura e seu Ricardo no livro Nosso Lar? Ela disse que a ela só foi permitido voltar no tempo 300 anos. Mas ela não tinha condições. Mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Aí aqui, então, para que esse espírito possa realmente ter essa visão de um futuro, mais avançado, ele precisa realmente estar num grau evolutivo muito, muito mais avançado, muito mais evoluído, porque aí ele poderá ter essa noção do que realmente pode estar para acontecer, tá? E essa integração dele com Deus, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui numa coisa. Tá. Vamos, para encerrar, eu vou abrir o livro Obras Póstumas, só para ler um trecho, falando dessa questão do futuro. E é ainda naquela primeira parte, conhecimento do futuro, previsões. Quando Kardec, ele escreve assim: desde todos os tempos, os homens hão querido conhecer o futuro, né? Que é esse desejo da pergunta de Kardec. E o futuro, os espíritos o conhecem? E eles falam, né? Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Então, Kardec diz assim, no Obras Póstumas, desde todos os tempos... Ô, Rose, Oi. Só para me localizar, eu sei que o tempo está apertado, mas depois me dá uma posição mais ou menos. O tema é onde? No Obras Póstumas? Isso. Fala do... Deixa eu ver aqui, peraí. Segunda parte, primeira parte. Primeira parte, conhecimento do futuro, previsões. Aí está... Conhecimento do futuro, previsões. Peraí, 111. A segunda vista. Primeiro isso. Primeira parte, isso. Conhecimento do futuro, previsões. A segunda vista. A segunda vista. Tá. É lá pelo 16º parágrafo. Lá pelo 16º. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pode ir. Obrigado. Diz assim, desde todos os tempos, achou? Desde todos os tempos, os homens hão querido conhecer o futuro. E volumes se poderiam escrever sobre os meios que a superstição inventou para erguer o véu que encobre o nosso destino. Só parando aqui um instantinho. Aquele negócio do homem no alto da montanha
vai vir depois que eu terminar essa leitura. Então, quem quiser ler, é só continuar depois, a partir de onde eu parar agora, tá? Então, ele diz lá, desde todos os tempos, os homens hão querido conhecer o futuro, e volumes se poderiam escrever sobre os meios que a superstição inventou para erguer o véu que encobre o nosso destino. Muito sábia foi a natureza, nolo ocultando. Cada um de nós tem a sua missão providencial na grande colmeia humana e concorre para a obra comum na sua esfera de atividade. Se soubéssemos de antemão o fim de cada coisa, é fora de dúvida que a harmonia geral ficaria perturbada. A segurança de um porvir, de um futuro ditoso, tiraria ao homem toda atividade, pois que nenhum esforço precisaria ele empregar para alcançar o objetivo que sempre colima. Ora, sabendo o homem o que vai acontecer no futuro, principalmente se ele vai ter um futuro bom, ele ia dizer para quê? Para que eu vou me esforçar? Não é? Aí continua aqui, o seu bem-estar, quer dizer, o futuro, o objetivo que sempre colima, o seu bem-estar. Paralisar-se-iam todas as forças físicas e morais. As mesmas consequências produziria a certeza da infelicidade, em virtude do desânimo que ganharia a criatura. Aquela criatura que sabe que vai continuar até desencarnar, sofrendo na pobreza, ele diria o quê? Desisto, desanimaria, não é? Porque se ele sabe que vai morrer numa dificuldade ainda, ele ficaria desanimado. Ninguém se disporia a lutar contra a sentença definitiva do destino. O conhecimento absoluto do futuro seria, portanto, um presente funesto que nos conduziria ao dogma da fatalidade, o mais perigoso de todos, o mais antipático ao desenvolvimento das ideias. A incerteza quanto ao momento do nosso fim neste mundo é que nos faz trabalhar até o último batimento de nosso coração. O viajante levado por um veículo se entrega ao movimento que o fará chegar ao ponto demandado, sem pensar em impor qualquer desvio, por estar certo da sua impotência para consegui-lo. O mesmo se daria com o homem que conhecesse o seu destino irrevogável. Se os videntes pudessem infringir essa lei da providência, igualar-se-iam à divindade. Por isso mesmo, não é essa a missão que lhes cabe. Então, quem continuar vai ouvir falar sobre o vidente, o homem no alto da montanha. É só continuar a partir daí. E realmente, se nós soubéssemos o que o futuro nos destina, muita coisa a gente deixaria de fazer. Por quê? Né? Qual a graça que teria? Não teria graça nenhuma. Eu já sei o que vai acontecer comigo. Só para encerrar, eu vou ler a 240, porque eu li a 243, né? A 243A, pequenininha. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar. Então, completo não se pode dizer. Porque ele pergunta, os espíritos que alcançam a perfeição absoluta, os cristos, como Jesus, têm conhecimento completo do futuro? Aí ele diz, completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar. Isso aqui mata muita gente que acredita que Jesus é Deus, que Jesus é todo poderoso, que Jesus é o mesmo que Deus. Ele disse aqui, né? Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar, nenhum Cristo o pode igualar. Então, nenhum Cristo tem conhecimento completo do futuro, tá? Porque isso vamos dizer assim, como ele diz, por isso que só Deus é soberano, só Ele é detentor desse conhecimento.
Só ele. Mais ninguém o é. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de comentar alguma coisa para a gente encerrar aqui? No início do nosso estudo, pode falar, Carmen. Eu estava, Iraci. Iraci, Eu estava pensando, quando a Rose está falando aí sobre a evolução, a diferença do espírito na sua evolução, eu pensei aqui, parece a Iraci e a Rose. Ah, meu Deus. A Rose já tem um vasto conhecimento da doutrina, a Iraci está começando a engatear. Aí eu me comparei e falei, eu estou aqui e a Rose está lá. Estou tentando chegar lá, Rose, vou chegar um dia, não sei quando. Sim, não queira ser minha pedra de tropeço. Não sou pedra de tropeço, não, mas eu estou tentando chegar lá. Vou demorar um pouquinho, tá bom? Fale, Alberto. Eu gostei, concordo. Ah, ó a outra também. Ó a outra também. Ó a outra. Assina embaixo. Vamos melhorar. A Rose é a nossa mestra. Quando Pronto. você Assina falou embaixo também. a respeito do... Quando você falou a respeito daquele espírito que chega, né, no plano espiritual, dá uma descansadinha e já começa, né, já querer trabalhar, adivinha de quem que eu me lembrei? De quem? De você. Adivinha de quem que eu me lembrei? Quem é que lembra de alguém aí? Esse negócio já vai botando todo mundo para estudar, vai Rose. começando a organizar curso. Vocês lembraram da mesma pessoa que eu? É, exatamente. Ai, meu Deus do céu, tomara que eu encontre essa pessoa por lá, que a minha pulseirinha dê para encontrar, porque só assim eu vou continuar estudando, porque eu sou muito preguiçosa. Aqui em casa, quando a Nainha estava todo dia, né? Ela falava, a sala vai abrir, Vera Lúcia, a sala vai abrir. Aí hoje ela estava aqui, né? Ela falou assim, tu ainda está aí? A sala vai abrir, mulher. Vou chamar a Neinha para ser minha auxiliar, minha secretária. Ô, Rose, Oi, fale, Márcia. quando você falou sobre as mortes violentas, isso se enquadra também num caso de infarto fulminante? Pode até. Se a pessoa não esperava, né? De repente, um jovem, né? É um impacto para aquele espírito, né? Ele não esperava, às vezes era um atleta, a gente não vê isso acontecendo com atleta, jogando futebol, né? Então, a pessoa fica impactada. Para ele é um choque. Nesse sentido, violência, porque é um choque, é um trauma, ele não esperava, cheio de vida, cheio de planos, e de repente a gente vê jogador de futebol cai no campo e às vezes ninguém comentava que ele tivesse histórico, nem ele sabia que tinha. Então, é um impacto. Porque eu tenho um caso na minha família, a tia de um sobrinho, que ela infartou. Aí nós recebemos uma carta psicografada, ela levou 2 anos para descobrir que tinha desencarnado. Olha aí. Ela achava que já estava encarnada. Então, é o impacto da pessoa, né? Então, e a espiritualidade não tem pressa também de avisar, não. Vai depender da situação da pessoa, deixa a pessoa ir aos poucos. Porque qual é a pressa que tem? Dependendo das pessoas, vai devagarzinho para dar a notícia para a pessoa. Então, meus nessa hora que a gente ajuda nas orações, isso, né, Rose? Claro, as orações sempre ajudam a todos nós. Em qualquer ponto, em qualquer caso, a oração sempre ajuda. Principalmente para aqueles espíritos mais empedernidos, mais sofridos, mais rebeldes, como ele falou aqui, essas consciências denegridas. Mais ainda, esses precisam de preces. Né? Então, a gente pede para todos esses, são os mais sofredores. Né? Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, senão a gente vai embora, né? E tem alguém aqui já me olhando assim, porque daqui a pouco vem o estudo dos ensinos da memória de suicídio. Eu confundo segunda com quinta-feira, né? 15 minutinhos, tá? Quando for 17h35, nós retornamos. Vamos tomar aquele cafezinho, que em dezembro vocês virão aqui para tomar o cafezinho com a gente. Ainda vai ter o cafezinho delivery do Cefa. Isso. Então, vocês vão vir até aqui para
desfrutar do nosso cafezinho em dezembro, tá? Lembrando da nossa palestra de dia 22, quinta-feira, sobre o Setembro Amarelo, né? A nossa querida Maria Martorelli vai estar conosco aqui, dia 22. Eu mandei o cartazinho para vocês, né? Falando do tema que está lá. Deixa eu só abrir aqui para ler o cartaz. É que o meu celular demora a abrir. Tem aí, Denise, o tema da tá. Tu não lembra, não? Deixa eu ver aqui. Já abri. Está aqui. Comportamento suicida, valorize a vida. Maria Martorelli, quinta-feira. Eu vou pedir a vocês que vocês possam divulgar nas redes sociais de vocês. Coloca lá, embaixo, na hora que você botar o cartazinho, escreve assim, ó, é necessário instalar o aplicativo Tenha Link. Escreve isso junto com o cartaz, quando você divulgar. Aí, no dia que você recebeu o link, você manda para essa pessoa para quem você mandou o cartaz. Porque se ela quiser assistir, ela já vai baixar o teu link e vai ter o link. Gente, porque esse assunto é muito importante. E tem muita gente que não é espírita precisando ouvir o que a Maria tem. Então, divulguem, mas escrevam isso. É necessário instalar o aplicativo Tenha Link. E no dia da palestra, eu vou mandar o link com bastante antecedência, você manda para aquela pessoa o link, entendeu? Para a pessoa, e ela já baixou, ela sabendo, ela já baixou, tá bom? Então vamos dar uma paradinha aqui, agradecemos sempre a Deus essa oportunidade que nós estamos tendo de estudarmos essa doutrina abençoada.